Vamos lá, então? Posso continuar? Vamos. Então é o seguinte, a gente... Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Como eu vou... Até agora eu estou voltando em agosto. Não sei se depois de amanhã eu volto ainda. Mas é o seguinte, eu quero trazer para os irmãos aqui. Esse aqui é meu livro, O Resgate da Paternidade. É um livro que eu escrevi, tá? Ele é voltado muito para o pai, mas não que a mãe não possa ler, tá? Então ele chama o Resgate da Paternidade. Ele é fruto de um projeto que eu tenho na nossa igreja, onde eu trabalho com pai, com homens. Eu trabalho há 6 anos, né, com esse projeto, aonde esse projeto nada mais é que um grupo terapêutico, né, onde nós reunimos 10 homens, mais de 110 homens já participaram disso daí, onde nós tratamos as questões da paternidade, tá? Então, assim, é um livro bem fácil de leitura, tá? Bem gostoso, bem didático. Nós estamos publicando agora, está saindo do forno, né? Ficou pronto agora, o mês passado, e eu estou trazendo aqui. Muito do que eu vou falar em agosto para pais, né? Ou quase a sua totalidade, está aqui nesse livro, tá? Então, você que é pai, homem, né? E você que é mãe, tá? Se isso daqui pode ser um instrumento teu e te ajudar, tá aí, a gente vai estar vendendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Então nós falamos, continuando com a carta de Pedro, nós falamos da nossa identidade em Cristo, do temor ao Senhor, do olhar para Cristo. E nós temos que entender algumas coisas, que o propósito de Deus na questão do casamento. Então, se nós tivermos o temor do Senhor, se nós olharmos para o Senhor, a partir do momento que nós temos uma nova identidade, onde Cristo habita em nós, tá? Onde Cristo habita em nós temos que lançar um novo olhar para o casamento, um novo olhar para a nossa relação. E nós precisamos fazer do casamento nosso uma ambição. Aí você pode falar assim, nossa, mas que palavra forte, né? Porque quando a gente se refere a uma pessoa que é ambiciosa, a gente não se refere de uma maneira agradável, né? Uma pessoa ambiciosa, a gente já pensa em algo de poder, né? Poder financeiro, poder econômico, profissional. Mas vamos definir a palavra ambição. O que quer dizer ambição? Anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração ou pretensão. Queridos, quem não quer alcançar um determinado objetivo e obter sucesso no casamento? Eu quero. Então o casamento tem que ser uma ambição para mim. E o projeto de Deus para o casamento, ele é um projeto ambicioso. Olha esse texto que eu já citei. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. É um projeto ambicioso. A gente consegue fazer tudo isso dentro do casamento, mas a gente tem que o quê? Ter um anseio veemente de alcançar esse objetivo. A gente tem que ter esse anseio. Então a gente tem que olhar para a relação, olhar para o casamento com essa ambição. A ambição de querer fazer que isso vai dar certo. Por quê? Primeiro, porque é um propósito de Deus, é um projeto de Deus. Segundo, porque se Cristo habita em nós, nós vamos ser levados a isso. Então nós temos que olhar para o casamento com essa ambição, sabendo todo o sentido e significado da palavra ambição. Ambição no casamento não é eu ter poder sobre minha esposa ter poder sobre mim. Ambição no casamento não é nós conquistarmos e termos um patrimônio enorme. Também não é pecado isso. Ambição no casamento não é que nós temos que acumular muito dinheiro, é que nós temos que viajar todo. Não, isso não é. E também não há nada de errado em nós fazermos isso. O problema disso é quando isso torna ambição. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero conquistar. Aí se nós não conseguimos, nós o quê? Nós nos frustramos. O grande problema do casamento, da relação, é a expectativa que eu lanço sobre o meu cônjuge e o meu cônjuge lance sobre mim. Quando as expectativas elas não são cumpridas, ocorre a frustração. E isso daí, né, o quê?
promove um conflito na relação. A partir do momento que nós olhamos com o olhar do Senhor para o casamento, para a relação, e nós queremos cumprir esse objetivo aqui, as coisas são diferentes. O que nós temos que fazer para a nossa relação, para o nosso casamento dar certo? Nós olhamos para o outro, mas nós precisamos ser convidados a cada dia a olharmos para dentro de nós também. Parar um pouquinho e refletir em nós. Então, essa ambição que nós temos que ter no casamento, eu considero, sim, a primeira ambição que nós temos que ter é a ambição espiritual. É o crescimento espiritual. Nós precisamos disso. A espiritualidade, o espírito faz parte do nosso corpo, como nós colocamos ali. Olha o que o Senhor fala. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor está falando isso, últimas palavras do Senhor Jesus, uma das últimas palavras com o Senhor se referindo aos discípulos. Mas ele está falando que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam em nós. Isso está mostrando o quê? De que maneira, de que modo e com que intensidade nós temos o quê? Que nos aproximar do Senhor. Lembra que eu falei? O olhar. O olhar vai nos levar a aproximar dele. O que nós estamos fazendo para isso? É vindo só nos cultos ao domingo? Nós temos que buscar. Os irmãos aqui que trabalham. Do trabalho vem o sustento. Ok? Se não trabalha, não tem o quê? Sustento. Se não tem sustento, nós padecemos o quê? Moradia, vestuário, alimentação, saúde e assim por diante. E nós nos dedicamos ao trabalho. Por que não nos dedicamos ao Senhor? Por quê? Nós temos que nos questionar disso. Então nós precisamos nos dedicar a ter essa ambição, esse anseio de alcançar algo. Isso vai nos fortalecer. Eu costumo chamar de outra ambição a ambição emocional. Ambição emocional é alcançar um determinado objetivo, eu em favor dela, de eu fortalecer ela, ou ajudar ela, ou apoiar ela, ou ser suporte para ela nas emoções dela. O problema é que muitas vezes a gente não faz isso porque nós não estamos bem conosco mesmo. As nossas emoções não estão boas. E aí eu volto a falar mais uma vez, nós precisamos o quê? Procurar ajuda. Nós precisamos procurar ajuda. Olha o texto aqui, texto bem conhecido. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Gente, é a mais pura verdade. Melhor é serem dois do que um. Lembra quando eu falei, contei da nossa história, da doença da Lília, do câncer? O que o segundo momento, depois do que eu olhei para o Senhor, eu olhei para ela. Eu fui em direção a ela. Eu praticamente assim, eu blindei-a. Blindei-a no sentido de fazer ela estar à parte de coisas ou de obrigações que poderiam chegar até ela. Por quê? Porque ela estava, primeiro, que emocionalmente abalada e fisicamente também. Você está entendendo? Então, nós temos que ter a sensibilidade. Homens, queridos, homem sensível não é sinônimo de fraqueza. Isso aí é um pensamento e uma fala errônea de uma cultura machista que nós temos. Que a cultura latina é assim. Então, nós, homens, precisamos ser o quê? Sensíveis. Sensíveis à necessidade das nossas esposas. Esposas, falo a mesma coisa para vocês. Certo? Então, nós temos que entender algumas coisas. Que essa ambição no casamento é olhar e falar assim. Porque a gente, veja bem, a gente é ensinado muitas vezes
né, ao determinadas coisas erroneamente. Nós somos ensinados algumas coisas erroneamente. E a gente o quê? Repete essa coisa errada. Quer ver uma coisinha simples? Todo mundo aqui foi criança, né? Graças a Deus. E quando a gente era criança, a gente aprendeu um poema. Certo? O poema era assim, todo mundo, eu acho que todo mundo aqui aprendeu esse poema. Batatinha quando nasce o quê? Esparrama o quê? Só se for Ruffles. Se abre, esparrama. O poema correto é: batatinha quando nasce, espalha as ramas pelo chão. Aí a gente aprende errado e a gente o quê? Passa errado. Né? Então nas emoções é assim. A gente, de repente, nós homens, que somos frutos, de repente, de um pai que é mais durão, né? Ou era mais frio, ou mais insensível, e a gente tira isso como modelo. E começa a tratar a nossa esposa desse jeito. E a gente tem um modelo que o homem é aquele que só vai para fora trazer a caça para dentro de casa. E tá bom, acabou. Não é. Não para aí. Então, se a gente, dentro de casa, a gente não ajudar elas emocionalmente, a gente vai ter problema. Então nós temos que entender isso daí. Nós temos que entender e mudar. E mudar. E isso compete a nós. Isso compete a nós. E a ambição física. Física nós estamos falando de corpo, de carne, de saúde. De saúde. De se cuidar. De procurar estar bem um para com o outro. Né? É isso. Nós temos que ter essa ambição. Dentro do casamento. Então, tudo que eu estou falando aqui é em prol da relação. A nossa ambição tem que ser a relação, o casamento. Atitudes importantes do casal. Bolha de proteção. O que é a bolha de proteção? A bolha de proteção é uma bolha que nós temos o que colocar na nossa relação. Essa bolha de proteção, tá? Vai o quê? Vem cá, Lília. Vem cá, meu amor. Então vamos supor, tá eu e a Lília aqui, tá? Então, nós temos que criar uma bolha em volta da gente, não é uma bolha para nos isolar das coisas, não é isso. Não é isso. Mas é uma bolha para que fatores internos e fatores externos não venham a prejudicar essa relação. Por exemplo, fatores internos. Um fator interno que nós temos que colocar numa bolha para que não venha a ser um conflito, uma crise na relação, se chama ciclo vital da família. O que é o ciclo vital da família? A família nossa, ela passa por diferentes ciclos, principalmente quando nós temos filhos, da idade desses filhos. Aqueles que têm filho crianças, sabem o quê? Sabe que é uma conduta, é uma dinâmica do casamento. Aqueles que têm adolescentes, é outra dinâmica. Aqueles que têm jovens... Entendeu? Então, essa dinâmica da vida dos filhos, né, os filhos inseridos no contexto, nós temos que criar essa bolha que isso daí não pode o quê? Vir a prejudicar a relação. Essa relação aqui, nós não lemos que é um cordão de 3 dobras, que é eu, ela e o Senhor? Então tem que ter essa bolha que essas coisas não podem o quê? Fazer isso. Segundo, a saúde. Veja bem, nós conhecemos várias histórias pelas quais nós passamos. Quer sentar, querida? Pode sentar. Nós conhecemos várias situações da nossa história, que são parecidas com a nossa história, aonde o casal que até chegou a se divorciar. Eu tenho uma passagem engraçada disso daí, quando ela estava fazendo químio, o cabelo dela caiu, né? Como eu falei, ela ficou carequinha. E foi interessante que o dia que o cabelo dela começou a cair, né? E interessante que vai caindo aqui dos lados. Começou a cair aqui dos lados. Gente, o meu não foi químio, não. Foi natural mesmo. Tá? Mas foi caindo aqui dos lados. E eu peguei ela um dia e falei, chega. Vamos parar de sofrer. Vamos numa cabeleireira que nos indicaram para fazer a raspagem, né, do cabelo.
Aí chegamos lá, né? E ela falou, que eu não quero usar peruca. Eu falei, fica à vontade, você quer usar lenço, fica à vontade. Aí chegamos lá, que a mulher trabalhava com lenços e peruca, essas coisas. E ela achou assim, a mulher trouxe para ela uma peruca que era assim, muito parecido com o cabelo dela. E a hora que ela colocou, aquilo fez bem para ela. Eu vi no semblante do olho dela. Aquilo ali fez bem. Eu falei, não, vamos. Quer? Então não, então tá, tudo bem. Vamos lá, compramos. Não é barato essas coisas, né? Tem um custo elevado, mas compramos. Bom, aí é o seguinte. A Lília, né, mulheres, vocês que entendem um pouco disso daí, ela tem, dizem as mulheres que o cabelo dela é bom. É puro sangue, é bom mesmo. Diz que cabelo bom. E eu falo assim, em 22 anos de casado, eu conto no dedo das mãos, eu acho, às vezes, que eu vi a minha esposa falar assim que ia fazer uma escova no cabelo. Mas assim, foram alguns casamentos e alguns eventos, dá para contar. Pois vocês acreditam que a maldita da peruca, eu tinha que levar ela a cada 15 dias para fazer escova? Saía eu da minha casa com a peruquinha assim, e voltava ela com assim, ó. Né? Não, eu tinha que vir com a peruca assim. E outra, o salão da mulher era uma figura, né? Porque era multiforme, variados gêneros, né? Os cabeleireiros e tudo lá. E eu saía com a peruca. Mas em um dia, por que eu estou contando isso? Porque um dia eu estava com ela lá, e ela sentada conversando, ela chegou para mim, sentou do meu lado, uma figura, né? E ela falou assim, olha, quero falar uma coisa para você. Eu falei, não, fica à vontade. Sabe que eu admiro você? Eu falei, por quê? Não, porque eu vejo, assim, né, o teu cuidado aí com a tua esposa. Gente, aquilo para mim era uma coisa natural e normal que eu estava achando. Aí eu viro para ela e falo assim, não, isso daí você deve ver direto, é normal. Ela falou, ela fez assim com o dedinho na minha cara, você que pensa. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, o que eu mais vejo aqui é casais se separarem, homens irritados, truculentos, que não têm. Ela falou, ontem mesmo, parou um cara aqui com um carro, que o carro dele deve valer uns 150 mil reais. A hora que ela falou o valor da peruca, ele saiu bravo e falou que não ia comprar. Passou 3 horas para um senhor aqui, com um carrinho bem humildezinho, velhinho, chega, tira um maço de dinheiro do bolso, era o pai dela comprando a peruca. Então, a saúde a gente tem que fazer uma bolha também. A saúde não vem para desunir. Nós não podemos deixar isso. Então, esses fatores internos nessa bolha de proteção, né, o ciclo vital da família, saúde, né, e tem os fatores externos que não competem a nós. De repente, estamos lá, um perde o emprego. Isso é um fator externo. Isso gera um desconforto? Sim, gera um desconforto, é lógico. Mas isso não pode o quê? Gerar uma crise que vem afastar um do outro. Nós temos que blindar a relação disso. Problemas sociais, né? A gente vê, a gente está vivendo num país tão conturbado, né? Gente, aqui faltou combustível também? Lá em Londrina, eu não sei, Londrina foi um caos. Londrina foi uma coisa absurda. E a gente vai, muitas vezes, né? A gente se aflige com coisas. Aí não tem gasolina para isso, não tem aquilo, a gente começa a se afligir, a gente traz isso para dentro. Isso não compete a nós, queridos? Não. Se não tem, não tem. O que nós podemos fazer? Então a gente tem que fazer essa bolha na relação para que esses fatores não venham, não minem e não nos afaste. Certo? Essas atitudes são importantes. Então, vamos ter em mente que a relação, ela precisa fazer essa bolha, né, de proteção da gente contra esses fatores internos e externos. Outra atitude. Importar-se com o outro. E aqui a gente pode também colocar a compaixão. Né? O que é importar-se com o outro? O que é compaixão? Outra palavra que no meio cristão é muito falada, pouco vivida. Compaixão é quando o quê? Nós nos colocamos no lugar do outro, né, e sentimos o que o outro está sentindo. Né? Eu exercitei muito isso quando ela estava doente. Eu procurei toda hora me colocar no lugar dela. Então, determinadas situações nossas, nós precisamos ter essa atitude de nos colocar no lugar do outro.
para entender um pouquinho do que o outro está sentindo. Seja das mais diversas formas. Quando a gente vai eu estou conversando com casais na clínica, tudo, né? E eu vejo um queixando do outro em algumas situações, principalmente eu vejo homens queixando da mulher, porque ela fica irritada, ela é nervosa, ela é isso, ela é aquilo. Nossa, quando ela está em TPM, então... Aí eu falei, para. Você já teve isso? Você sabe o que é isso? Nós não fazemos ideia. Nós não fazemos ideia do que é um período menstrual, homens. Nós não fazemos. Né? Nós não temos ideia. Não, e menopausa. Todo dia. Piorou, né? Em vez de melhorar, piora. Né? Então, gente, a gente não sabe o que é isso. A gente não sabe. Só vê os reflexos. Né? Então, diz que o homem, de uma gripe, vira uma pneumonia em estado terminal, né? Não é? Então, a gente tem que importar-se com o outro, essa atitude. E a outra atitude que nós vamos fazer um exercício, que a gente chama de escuta encarnacional. Agora a Lília vai falar um pouquinho. Não, você vai explicar. Não, quero que você explique. Não, explica antes, explica antes. Gente, está tudo combinado. Está tudo combinadinho. Passa o amor para mim. A letra está bem pequenininha, mas eu vou ler junto com vocês. Isso que nós vamos apresentar para vocês agora é uma habilidade, uma ferramenta que nós vamos poder usar no nosso casamento e na nossa relação. Existe uma queixa muito grande que é assim: você não me ouve. Eu falo e você não me ouve. Ah, você não me ouve. Outra queixa é assim: você não sabe falar. Por que você fala dessa maneira? Se você falasse de outra maneira, pode ser que eu pudesse te ouvir. Então, são duas queixas. E com essa habilidade, nós vamos aprender a falar e a ouvir. Então, ela é assim. Primeiro, ouvir com o coração como Cristo fez. Jesus, ele sempre ouvia as pessoas com o coração. Por quê? Porque ele deixava o mundo dele e entrava no mundo do outro. Nós só conseguimos ouvir com o coração quando nós fazemos isso. Quando nós saímos do nosso mundo e entramos no mundo do outro. Conter-se. Cara de paisagem. Ouvir. Né? Ter empatia. Estar em sintonia com as palavras e a comunicação não verbal do outro. Ter compaixão. A compaixão é se colocar no lugar do outro. Enquanto nós estamos ouvindo, nós estamos nos colocando no lugar do outro. Aí existem as regras do ouvinte. Qual é a regra do ouvinte? Dê sua atenção, evite julgar, evite interpretar e reflita com exatidão. Eu li uma vez uma pessoa que falava assim, que quando nós estamos ouvindo o outro, e enquanto nós estamos ouvindo, nós já estamos pensando na resposta que nós vamos dar, nós já paramos de ouvir. E eu, como mulher, queria dizer uma coisa para vocês. Como nós temos essa facilidade? Às vezes nós estamos ouvindo nosso marido, ouvindo nossos filhos, mas nós estamos ouvindo e já estamos pensando na resposta. Ou ela já está pronta. Então, nós já paramos de ouvir. Então, nós não estamos tendo compaixão. Nós não estamos saindo do nosso mundo e entrando no mundo deles. Então, ouvir. Regras para quem fala. Fale na primeira pessoa. Eu. É o que eu estou sentindo. Eu, não é você. Ah, eu estou assim porque você está fazendo isso. Não, eu. Né? Fale na primeira pessoa. Eu. Inclua seus sentimentos. O que é isso? Eu estou triste. Eu fiquei com raiva. Eu estou bravo. Eu estou chateado. Fiquei com mágoa. Nós vamos incluir os nossos sentimentos. Né? Seja breve.
honesto, claro e respeitoso. E existem duas perguntas essenciais. Enquanto a pessoa está falando e você ouvindo, quando ela terminar, você vai falar assim: quem está ouvindo? Mais alguma coisa? Outra pergunta muito importante. De tudo que você me falou, o que você quer que eu guarde? Porque muitas vezes, na hora desses nossos sentimentos, ou da tristeza, ou da raiva, ou da mágoa, a gente fala. A hora que termina, o que foi que eu falei mesmo? Daí o outro vai fazer: o que você quer que eu guarde de tudo que você falou? O objetivo, isso é super importante, não é achar uma solução e nem construir uma solução. Quando eu estiver ouvindo o Mário Sérgio, eu não tenho obrigação nenhuma de dar uma solução para ele. E eu não tenho que construir uma solução. Eu só tenho que me colocar no lugar dele. E quando ele estiver me ouvindo, é a mesma coisa. Nós vamos fazer essa atividade com vocês agora, mas só uma coisinha. Mas eu queria dar um testemunho. Como a gente tem ministrado muito isso, a gente faz essa atividade, né? E um dia nós saímos para jantar, e nós saímos para jantar bicudos, brigados, né? Sim. Vamos jantar, estou muito afim, mas a gente não jantar com você nada, não, mas fomos. Aí a gente sentou na mesa, escolhemos a comida meio bicudo um com o outro, aí ele olhou para mim e falou assim: quero fazer uma escuta encarnacional com você agora. Falei, vixe. Eu falei, então tá, né? Aí ele falou, eu ouvi, eu não tinha nada para falar para ele naquela hora, mas eu ouvi. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Foi a maior delícia. Porque o nosso jantar foi tão gostoso. A gente passou um tempo tão bom junto e nós não discutimos. Não teve discussão da relação. Não teve, eu fiz isso porque você fez isso, eu fiz aquilo porque você fez aquilo. Não, eu me coloquei no lugar dele, eu ouvi e acabou. E eu não tinha obrigação nenhuma de dar uma solução para aquilo. Eu só precisei me colocar no lugar dele. Então, é um exercício. Por que eu estou contando isso? Porque vale a pena. Tá? Então, nós vamos fazer, vocês vão aprender com a gente. E depois, quem tiver canetinha, escreve para não esquecer os passos, porque senão a gente vai para casa e esquece. Mas para a gente pode tirar foto, né? Para a gente não esquecer. Então, vem, meu amor, que eu quero fazer uma escuta internacional com você. Será que não é melhor a gente fazer aqui em cima? Não é melhor a gente fazer aqui em cima? Porque ali eles não veem, eu acho. Hein? Será Se a gente sentar aqui, todo mundo vê a gente sentadinho aqui? Pode. Vê, né? Vê todo mundo a gente aqui assim, ó, sentado? Não, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ali em cima. Vamos ali em cima. Isso. Não, acho que não precisa mesmo. Não, acho que... Todo mundo está nos vendo, né? Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Isso aqui não foi combinado. Podem... Até a hora que a gente foi sentar aqui, ela falou, o que você vai falar? Eu falei, não sei. Então, nós vamos trazer uma situação nossa. Ok? Não está nada combinado. Certo? Então, eu vou começar, tá? Amor, queria te falar que, primeira coisa, né? Como foi bom esses 2 dias que nós tivemos aqui, né? Esperei tanto por esse momento. Eu sei que os últimos 45, 50 dias está sendo bem difícil para a gente, bem atribulado, né? Você sabe o tanto que eu tenho trabalhado na clínica odontológica, clínica terapia, nosso ministério na igreja, né? E você sabe que eu não esqueço de você e nem dos nossos filhos. Você sabe o cuidado que eu tenho para preservar isso daí, como eu sempre procurei ter.
Mas você sabe o quanto que eu tenho andado cansado, né? E principalmente nessa transição que a gente está passando, que eu estou passando profissional, como eu tenho ficado às vezes ansioso e aflito. Ora pelos resultados, ora pelos recursos. E você sabe o quanto isso me deixa, em algumas vezes, aflito, né? E eu sentindo que eu fico aflito, né? Eu vejo você aflita. Mas eu quero que você entenda que a nossa relação, como sempre foi, ela está acima disso daí. E como foi bom a gente ter, porque 2 dias que nós ficamos, né, só nós dois, como isso foi bom, foi prazeroso, e como a gente pôde ver que a relação está fortalecida, que são algumas circunstâncias que às vezes nos levam a ter algumas dificuldades. Como foi bom estar com você, como a gente precisa disso, como a gente precisa tirar esse tempo para nós, né? Então eu queria que você entendesse isso. Mais alguma coisa? Não. De tudo que você falou, o que você mais gostaria que eu guardasse? Que você está em primeiro lugar para mim. Bom, eu pensei bastante. E eu queria falar para você que antes de nós virmos para cá, como você acabou de falar, esses últimos 45, 50 dias tem sido bem tumultuado para nós. Mas antes de nós virmos para cá, a hora que você chegou em casa, eu estava arrumando as malas, nós tivemos um pequeno atrito. E eu vi que eu deixei você triste, porque você chegou bem animado, estava animado que nós íamos sair para viajar e feliz, tinha feito várias coisas, corrido o dia inteiro, e você chegou em casa e me encontrou nervosa, agitada, e você olhou para mim e você falou assim, não é para ser assim. E quando você falou isso, eu pensei comigo, eu falei assim, ele não sabe tudo que eu tive que fazer. Eu sei que você sabe, mas eram muitas coisas que eu tinha feito aquele dia, desde uma compra de mercado, até a comida do cachorro que eu precisava deixar, quem ia pegar o Pedro na escola, como que a Nanda ia para a faculdade, roupa para arrumar. E eram tantas coisas que naquele momento, a hora que você chegou, a sensação que eu tinha é que eu não tinha conseguido fazer nada. E eu estava bem triste mesmo. Triste porque eu queria ter feito tudo para ficar com as crianças um pouco antes de sair. E eu não tinha conseguido. E naquele momento, quando você falou aquilo para mim, eu fiquei nervosa e eu falei, meu Deus, não é para ser assim. Mas, ao mesmo tempo, aquela sua fala me chamou de volta. Porque eu não precisava te receber daquela maneira. Então, eu queria falar para você que, às vezes, quando você chega em casa e você me vê meio atordoada, a culpa não é sua. E eu sei que você tem procurado estar com a gente. E o que eu queria mesmo era me organizar mais em relação ao meu tempo e ao consultório, à casa e às crianças. E queria te pedir perdão mesmo por aquele momento, antes da gente ver. Tem mais alguma coisa? Não. O que você queria que eu guardasse de toda essa tua fala? O que eu mais queria que você guardasse é que eu tenho buscado, e você sabe disso, administrar o meu tempo
de uma maneira diferente, buscado em Deus as prioridades do meu tempo. E eu preciso que você me ajude nisso, não me cobrando às vezes. Então é isso. Quem é o próximo? Só que vocês vão fazer aí entre vocês. Agora nós vamos pedir assim, vocês vão virar a cadeirinha, Um pro outro. cadeirinha, um de frente para o outro, e vocês vão fazer esse exercício com vocês. Ó, vocês observarem bem, ó. Ó, ó, Ok? gente. Ó, ouvir, não é arrumar solução, não é criticar, não é discutir relação, é ouvir. Tá? Gente, então, ó, Ó, primeira regra, respira, e nós vamos agora o quê? Entrar no mundo do outro. Você vai ter compaixão, se colocar no lugar do outro, tá? Quem ouve, ouve. É. Quem fala, fala na primeira pessoa, eu, e não precisamos dar solução, ok? Pode virar. Quem precisar de alguma ajuda, nos chame, tá bom? Depois disso vem o quê, né? Aí
som. Pessoal, eu sei que se eu deixar, vocês vão. Tá? Mas, por causa do nosso tempo, vamos terminando. Podem continuar em casa, tá? Uma coisa muito importante da escuta encarnacional é que nós realmente aprendemos a ouvir e, o mais importante, nós aprendemos a falar. Porque o nosso tom de voz é diferente. Você não fala, é porque eu falei para você. Não, nosso tom de voz é diferente. A nossa expressão do corpo é outra. Eu já falei com você. Ops, falou o quê? Né? Então, nós paramos realmente para falar para o outro aquilo que está nos afligindo. E o outro para nos ouvir. Então, é um exercício muito importante que faz com que o nosso casamento cresça. Então, vamos lá? Então, essa é uma atitude, né? Falamos da bolha de proteção, do importar-se com o outro e dessa atitude da escuta encarnacional. Aí, o que vai acontecer na relação, nós vamos voltar num texto que nós já lemos, tá? Quando a gente falou nesse texto aqui, 1 Pedro 1:22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso aqui, na palavra, é uma ordenança. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Né? Arder, né? O que arde na gente? Uma coisa que nos esfola, nos machuca, queima. Então, esse amor tem que queimar no nosso coração, em relação um ao outro, na vida conjugal. Então, vamos falar um pouquinho do amar e ser amado. Amar é um verbo, certo? Nós ouvimos sempre, né, entendemos que amar é o quê? Amar é uma decisão. A gente não escuta isso? Eu decido amar. É uma, né? E todo mundo, né, tem assim uma chance de amar. E todos nós ansiamos em ser amados. Só que entre o amar e o ser amado tem o sentimento, que é o amor. Então o amor é um sentimento. Mas mais do que um sentimento, o amor é o quê? É um fruto do Espírito. A maior definição de Deus na palavra, nas Escrituras, está lá em 1 João, que fala assim, Deus é amor. E ele transborda em amor. E quando nós vamos ver a definição de amor, a definição que eu mais gosto é essa daqui. 1 Coríntios 13, 3-8. Vocês conhecem o texto. O amor é paciente. A paciência está presente na relação? A paciência está presente na relação conjugal? Ah, mas eu amo ele, eu amo ela, eu a amo, eu o amo. Então, nós precisamos ser pacientes. Porque o amor é paciente. O amor é benigno. Benigno é o contrário de maligno. O amor é benigno. Benigno é uma coisa boa. Quando você vai ver lá um tumor benigno ou maligno, quando você vê que o tumor é benigno, você vai assim, ó. Nós precisamos ser benignos na vida um do outro. O amor não arde em ciúmes. Olha só. Não está falando aqui que o amor não tem ciúmes. Está falando? Então um ciúminho é o quê? Um ciúminho é saudável. Porque a palavra nos fala que o Senhor tem o quê? Ciúme de nós. A palavra nos ensina isso. Agora, nós não podemos o quê? Arder. Nós temos que arder em o quê? Em amor.
O amor não se ufana. Não se acha. Então, se tem um na relação que está se achando mais do que o outro, né? Muitas vezes isso, né? Quer ver uma coisa que acontece sutilmente na relação? Se o casal não está maduro, se o casal não está entendendo, né, o que o Senhor está promovendo na relação, ele entra sutilmente isso na questão financeira. Sutilmente. E aí, de repente, por exemplo, o homem trabalha e a esposa não trabalha. Quem traz a renda para o lar? Quem traz? O homem traz a renda. O dinheiro é de quem? Dos dois. O dinheiro é dos dois. Não tem essa do meu dinheiro. Se é uma só carne, se tem essa união, o dinheiro é dos dois. Então não tem que se ufanar. Outra situação, os dois trabalham. A esposa ganha mais. E aí? Dinheiro é poder, né? Olha só. O dinheiro é poder. Mas o amor não se ufana. O amor não se ufana. Então, essas coisas, elas entram sutilmente na relação. Não, exatamente. Desequilibra a relação, né? O amor não se ensoberbece, não se torna soberbo, arrogante. Por esse mesmo motivo das finanças pode. Ou dentro da igreja. Eu sou muito espiritual, a minha esposa não. O que é isso? Soberba. Soberba. Né? Deus odeia o soberbo. Então o amor não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. O que é conduzir inconvenientemente? Conduzir inconvenientemente é você ter atitudes e comportamentos que não condizem com sua vida de casado. Eu vejo muitos homens, e tenho visto também muitas mulheres, que são casados, mas querem ter vida de solteiro. Por que casou? Ah, mas eu... Não, tudo bem, você precisa ter algumas... Não estou falando que tudo. Você pode, homem, você pode, esposa, ter algumas situações que você pode querer fazer. Agora, veja se você se está conduzindo de uma maneira que é conveniente. Para você não se conduzir, para nós não nos conduzirmos de uma maneira inconveniente. O amor não se exaspera e não se ressente do mal. O que é ressentir do mal? Né? É quando eu falo alguma coisa ou eu tenho uma atitude com ela que não promove algo gostoso, aceitável, algo de bem na vida dela. E vice-versa. E isso nós fazemos, muitas vezes, quase que sempre, numa fala, num comportamento. Agora, às vezes a gente se ressente. A gente fica ressentido. Tem pessoas que são mais fáceis. Tem outras que se ressentem por coisa que aconteceu quando namorava. Né? Então, o amor não é isso. O amor não fica se ressentindo do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Tudo sofre. Difícil isso, né, gente? Às vezes eu estou falando aqui e você deve estar falando aqui. Você não conhece o que ele fez ou o que ela fez? Eu não conheço, queridos. Eu não conheço. O Senhor conhece. Tudo sofre. Tudo crê. O amor crê. O amor nos leva a crer na mudança. Se ele fala que tudo crê, nós podemos crer na mudança dele ou na mudança dela, na minha mudança. O amor nos leva a isso. Tudo espera. Tem coisas que nós vamos ter que esperar. Tem coisa que nós vamos ter que esperar.
O Senhor, determinadas situações, Ele não vai permitir algumas coisas na nossa vida que aconteça de imediato. Muitas vezes Ele vai o quê? Promover essa espera, para que nós amadureçamos a fé e Ele trabalhe em nosso caráter. Por isso que o amor tudo espera. E nós temos que esperar. Porque a esperar nos leva à esperança. E a nossa esperança, a esperança do cristão é quem? É Cristo. Não é as coisas do mundo. E tudo suporta. Tudo suporta. Você suportar um homem roncar 20 anos? Tudo suporta. O amor suporta. Mas é difícil, né, gente? Porque a gente vai falando isso e a gente traz para a nossa realidade. E como essas coisas que vai falando do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Como que a gente, numa realidade que a gente está vivendo, nessa sociedade tão competitiva, nessa sociedade tão consumista, nessa sociedade tão individualista, nessa sociedade tão egoísta que a gente vive. E todos nós, sem exceção, todos nós, somos um pouco egoístas. Todos nós. E o egoísta é uma pessoa esquisita. Porque muito fala que ele é egoísta e individualista, são coisas diferentes. Egoísta é uma coisa, individualista é outra. Eles se convergem em alguns pontos. Mas o egoísta é aquela pessoa que ele precisa de outras perto dele. Para sempre o quê? Prevalecer a vontade dele. O egoísta, ao contrário de que muitos pensam, ele precisa de outros para viver. Mas para sempre ele ser o centro das atenções. O individualista, ele é aquele cara que ele vive no mundo paralelo. Ele faz as coisas do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, sem ter que dar o quê? Satisfação para alguém. Isso, o egoísmo e o individualismo, ele o quê? Dentro do casamento, ele não comporta. Porque tanto um como o outro, ele não consegue levar o tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não dá. Ele não consegue. O ego, o nosso ego, o ego não permite quando está inflado. Então, ele termina a frase de Paulo falando que o amor jamais acaba. O amor. O amor na natureza divina. Né? Porque a gente confunde amor, muitas vezes, com paixão. E são sentimentos diferentes. O amor, a paixão, ela pode estar dentro do amor. Sim ou não? Agora, o amor não está dentro da paixão. É que eu falei para vocês. Pensa na primeira vez que você conheceu essa pessoa, que você olhou, que você beijou. Né? Como nós somos casados aqui, né? Que você teve uma relação sexual. Lembra da paixão? É algo bom. Só que a gente está sempre apaixonado? Deveríamos, né? Ter a paixão. Mas a paixão, ela às vezes oscila. Ela oscila. E o que sustenta a relação quando a paixão oscila? Hã? O amor. O amor. Então, nós assim, eu falo assim, eu gosto de falar o seguinte, que as relações hoje, né, as relações hoje entre a sociedade, as pessoas da sociedade, e nós estamos vendo isso sendo trazida cada dia mais para dentro do seio familiar e do seio do casamento, para mim, elas se suportam, né, em três aspectos. Né? Em três aspectos. Então, as relações elas se suportam primeiro por paixão, que é o que nós estamos falando. Aí fora, né, no mundo, quando a gente vê, quando a paixão acaba de um para o outro, o que eles fazem? O que acontece? Separa. Quando não quer, tá. A outra coisa, as relações elas se suportam por afinidade. Afinidades.
Então, você tem afinidade com a pessoa, tá? Chega uma hora que não tem mais afinidade, também, aí vira uma palavra bonita, incompatibilidade de gênios. É mais bonito falar isso. Nada mais é do que né? Perda de afinidade. E a outra é por interesse. As pessoas aí se relacionam por interesse ou não? Opa! E quando o interesse acaba? Quando a relação é sustentada em amor, a coisa é diferente. A coisa é diferente. Né? E é triste ver quando você vê pessoas que têm o amor e estão sofrendo na relação. Estão sofrendo. Mas, mais uma vez, o Senhor não nos engana. Porque Ele fala que no amor há sofrimento. Quer maior sofrimento que houve de Cristo na cruz por nós, queridos? No amor há sofrimento. Né? E nós temos que lançar esse olhar, para o que a palavra nos fala, porque isso tem que fortalecer a nós e fortalecer a nossa relação. Nutrindo o amor com intencionalidade. Nós temos que ser intencionais. Nós temos que ter intenção. Nós precisamos, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu a uso, né? Nós precisamos muitas vezes sair de uma zona de conforto que nós nos colocamos, tanto o homem quanto a mulher. A gente vê que a relação não está indo bem, a gente vê que tem algumas coisas que não estão indo bem, e a gente vai levando com a barriga. Vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. Não, nós temos que ser intencionais. Um ou outro tem que ter um bom senso de pegar, pagar na mão e falar assim, querida, querido, está errado. Nós não podemos viver assim. O que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo? Mais uma vez eu vou falar, vamos procurar ajuda. Então nós temos que nutrir isso, mas tem que ser intencional. Nós não podemos esperar, porque a gente muitas vezes assim, vamos orar, e vamos continuar orando, e nós devemos orar, porque esse é um princípio que o Senhor nos ensinou. Ele nos ensina lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. E nós vamos continuar orando. Mas a oração nos exige também o quê? Ação. Como que termina? Oração é ação. O Senhor quer de nós essa ação. Então nós precisamos ser intencionais na nossa relação. E surpreender um ao outro. Surpreender. E surpreender não é com grandes coisas não, queridos. A gente acha que surpreender é fazer um mega... Não. Esses dias atrás eu surpreendi a Lília. A clínica odontológica é 6 quadras da minha casa. E na maioria das vezes eu volto sempre a pé. E tem uma frutaria, bem no caminho, que a gente sempre compra lá. E um dia eu estava voltando, era de tardezinha assim, às 5 e pouco, e eu passei lá na frutaria, que ela tinha pedido para mim pegar algumas coisas, e ela é apaixonada por figos. E eu vi uma caixinha de figo. Eu falei assim, eu vou levar para ela. Aí peguei uma caixinha de figo, cheguei lá e trouxe para ela uma caixinha de figo. Gente, foi legal? Com uma caixinha de figo. Surpreender. Entendeu? Às vezes a gente fica esperando, não, para surpreender. Gente, agora isso te leva a conhecer o outro. No que você pode surpreender o outro em pequenas coisas. Não precisa ser em grandes coisas. Hã? Uma caixinha de figo tá bom. Coxinha, a coxinha para mim. Eu gosto mais de coxinha. Né? Li, eu acho que a gente não... Né? Então, nós vamos parar por aqui. Né? São 5h35. Cadê a Dani? Ó, só que você põe aquele vídeo lá para mim? Que a gente não vai continuar agora, então deixa eu só falar uma coisa. Essa questão do surpreender um ao outro, nós só vamos conseguir fazer isso de forma intencional no nosso casamento quando nós soubermos de que maneira que o nosso cônjuge se sente amado.
né? Então a gente precisa saber de que maneira que ele se sente amado por mim. É quando eu dou do meu tempo para ele, quando eu paro para conversar, para assistir um jogo de futebol junto, para sair para pescar, para estar ali ouvindo do carro quando eu não entendo nada de carro, né? Então, assim, quando ele se sente amado com o meu tempo, ele se sente amado, ou ela, com palavras de afirmação, legal, nossa, né? Olha que casa cheirosa, que, nossa, o seu trabalho hoje foi 10. Nossa, você teve uma palavra boa com os nossos filhos hoje, foi muito bom, né? Nossa, amor, você está forte, né? Ficou bonito com essa roupa, gostei. Então, assim, é palavra de afirmação, são presentes, como a caixa de figo, porque quem se sente amado por presentes, não são grandes presentes, são coisinhas pequenininhas, porque o que vale é você saber que a pessoa pensou em você, que a pessoa passou pela frutaria e viu o figo e falou, vou levar. Essa é a forma de se sentir amado de quem gosta dos presentes. São coisas pequenininhas. Então, a gente precisa saber de que maneira que o nosso cônjuge se sente amado ou amada. E, para isso, gente, eu vou falar uma coisa. Nós precisamos articular. Nós precisamos falar. Porque ninguém tem bola de cristal. A gente precisa falar, amor, eu gosto de flor. Eu amo ganhar flor. Amor, detesto flor. Não me vem com flor, não. A gente tem que falar, amor, eu gosto de bilhetinho. Não, eu não gosto de bilhetinho. Amor, eu gosto de ficar agarradinha vendo filme. Querido, eu prefiro que a gente fique meio separado. A gente pode pôr só o pé um no outro, assim, porque um gosta de toque, o outro não gosta. Mas a gente precisa falar para poder surpreender, para poder ter essa paixão do casamento, que o Mário Sérgio falou que hora ela está mais, hora ela está menos, mas o quê? Sustentado por um amor que vem do Senhor, que nós temos dele, mas a gente precisa falar. Às vezes a gente fica anos no casamento fazendo uma coisa para o outro, achando que ele está amando, e ele odeia aquilo, ele não gosta daquilo. Ele preferia que você fizesse outra coisa por ele, né? Então é o seguinte, nós vamos encerrar agora. Nós vamos encerrar. Eu vou pôr uma música, tá, gente? É uma música secular. Não é uma música cristã. Mas eu quero que vocês prestem atenção na tradução. E eu quero falar para você o seguinte: curta essa música que essa pessoa que está do teu lado. Curta. Curta as palavras que você vai ver descritas nessa música. Tá bom? Pode pôr. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name,
when my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Ele volta de novo. Vai voltar. Baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh, darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Aí, queridos. Lindo, né? Não sei se ele é cristão. Só que ele falou muita coisa que a gente falou aqui. Né? Ele falou muita coisa. Então, curtam. Permitam-se curtir um ao outro. O Senhor se alegra disso. O Senhor se alegra disso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra, Pai. Pelo privilégio de permitirmos, ó Pai Santo, que essa mesma palavra adentre aos nossos corações, às nossas mentes. E te pedimos perdão, ó Pai, por muitas vezes não colocarmos em prática os Seus ensinamentos. Tenha misericórdia de nós. Encha-nos, ó Pai Santo, com o Teu amor, com a Tua graça. E dê-nos, ó Pai Santo, a capacitação para cada dia transformarmos as nossas relações. Transformarmos ela no propósito que o Senhor tem para elas. Um propósito de plenitude em amor, de graça, de compaixão. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, só alguns avisos importantes. Primeira coisa,